Nesta aula vou-te falar sobre análise técnica, uma das coisas mais importantes também para tu conseguires operar no mercado de Forex. Então, preparei aqui um documento para te conseguir abordar aqui alguns tópicos de análise técnica e para que tu possas acompanhar enquanto eu vou explicando e lendo aquilo que aqui está. Então, em primeiro lugar, o que é a análise técnica? A análise técnica é o estudo do movimento do preço nos gráficos, com base em padrões e comportamentos passados para tentar prever o que é que o preço pode fazer no futuro. Então, a análise técnica é nada mais, nada menos do que tu olhares para estes gráficos, conseguires entender certos padrões que acontecem e tu conseguires prever que esses padrões podem voltar a repetir-se no futuro e tu poderes aproveitar esses movimentos. Não depende de notícias ou dados económicos e baseia-se 100% no gráfico de preço e volume. Quais é que são os 3 princípios da análise técnica? O preço desconta tudo. Qualquer notícia ou evento que já está, ou evento já está refletido no gráfico. O que é que eu quero dizer com isto? Que se for sair uma notícia no dia de amanhã em que o resultado esperado da notícia vai ser o preço subir, no dia anterior o preço vai descontar isso. Então no dia anterior podemos ver o preço a descer, ou nas horas anteriores a sair a notícia, e quando sair a notícia o preço vai subir. Porquê? Para compensar, o preço desce, para compensar o movimento forte que ele irá fazer quando sair essa notícia. Segundo princípio, o preço move-se em tendências, alta, baixa ou lateral. O que é que são tendências? É o mercado, uma tendência de alta é quando o mercado está a subir. Como é que é caracterizada uma tendência de alta, uma tendência de subida? Por fundos mais altos que os anteriores e topos mais altos que os anteriores. Depois temos uma tendência de baixa, em que temos o mercado a fazer fundos mais baixos que os anteriores e topos mais baixos que os anteriores. Então isto é o que caracteriza uma tendência de descida e isto é o que caracteriza uma tendência de subida. Em que aqui nós só queremos abrir posições de compra para ir a favor da tendência e aqui só queremos abrir posições de venda para ir a favor da tendência de descida, ok? Costuma-se dizer no trading que a tendência é a nossa melhor amiga, por isso vamos operar a favor da tendência sempre que possível, principalmente se estás numa fase inicial. E depois temos o mercado lateral, que é basicamente ele não se mexe nem para um lado nem para o outro e está só a lateralizar e não sai daqui, ok? Que é quando o mercado está confuso. Terceiro princípio, a história tende a repetir-se. O que é que eu quero dizer? Padrões passados muitas vezes voltam a acontecer. Por isso é que a análise técnica é nada mais nada menos de tu conseguires identificar certos padrões que aconteceram e funcionaram no passado, que levaram o preço a subir ou a descer, e tu veres esses padrões em tempo real e conseguires abrir as tuas operações e aproveitares o próximo movimento de subida ou descida. Tipos de tendência, exatamente aquilo que eu te expliquei aqui. Tendência de alta, tendência de baixa e mercado lateral. Okay? Vamos ter estas 3 direções. Depois, suportes e resistências. Ok, então o que é um suporte e o que é uma resistência? Vamos aqui. Suporte é uma zona onde o preço tende a parar de cair. Então significa que se o preço está a subir, ele chega a uma determinada zona e para de cair e começa a descer. Até que ele encontra aqui outra zona e começa a subir. Então o que é que nós vamos ter aqui? Suporte, zona onde o preço tende a parar de cair. Então imagina que isto aqui é um suporte. Porquê? Porque o preço vem a cair e há aqui alguma zona de interesse que faz o preço parar de cair e leva o preço na direção contrária. Então imagina isto como se fosse um chão, o suporte como se fosse um chão, em que o preço bate no chão, não consegue ultrapassar e volta para cima. Em que
vais ter o contrário de um suporte, que é uma resistência. E imagina que esta resistência é o teto, em que o preço, normalmente, quando encontra uma resistência forte, ele tende a parar de subir e começa a cair. Então isto aqui é uma resistência, em que o preço encontrou resistência nesta zona e começou a cair, e aqui encontrou um suporte e parou de cair e começou a subir, ok? Então esta é a definição de resistência e de suporte. Quando tu vês o gráfico a ir várias vezes a uma determinada zona e a reverter, é uma zona de resistência ou de suporte. Vou-te marcar aqui uns exemplos no gráfico para tu poderes ver. Ok, o que é que nós temos aqui? Por exemplo, o gráfico veio aqui 2 vezes a esta zona e derreteu. Então, isto aqui é uma resistência. Resistência. E aqui pode ser mais uma zona de resistência. Aqui mais uma zona de resistência. Aqui uma zona de suporte, em que o preço veio aqui 1, 2, 3 vezes, não conseguiu quebrar e depois subiu para cima, ok? Aqui exatamente igual, o preço encontrou aqui suporte nesta zona e subiu para cima. Então todas as zonas que tu encontras no preço que impedem o preço de continuar a subir ou de continuar a descer, e o preço rejeita lá várias vezes, vai ser uma zona forte de suporte ou resistência, ok? Agora, velas japonesas, candlesticks. O que é que são as velas japonesas? É exatamente estas velinhas que tu vês aqui, ok? Isto são as velas japonesas. Estas velas são caracterizadas pelos seguintes termos. Ponto de velas de descida e velas de subida, ok? Em que vamos ter os pavios e o corpo da vela. O que é um pavio? É exatamente estes traços que ficam aqui para baixo e para cima. O que é o corpo da vela? É este preenchimento todo aqui, ok? Então, todas as velas vão ter um máximo, um mínimo, o preço de abertura e o preço de fechamento, ok? E como é que tu vais saber quais é que são essas zonas? Então, se esta vela é uma vela de descida, significa que aqui foi o seu preço de abertura, ok? Abertura. Aqui foi o seu preço de fechamento. Aqui foi o mínimo onde a vela já esteve, o preço mínimo onde a vela já esteve, então é o mínimo da vela. E aqui é o máximo onde a vela já esteve. Okay? Numa vela de subida é exatamente a mesma coisa. Então, se esta vela é de subida, ela abriu aqui. Okay? Então, este é o preço de abertura. Este vai ser o preço de fechamento. Aqui vai ser o mínimo onde a vela já esteve, o mínimo preço que a vela atingiu durante a duração desta vela, okay? Dependendo do time frame que tu estás a ver a vela. E aqui vai ser o máximo onde a vela já esteve, okay? Então estes são sempre os 4 termos das velas. Agora, como aplicar isto tudo na prática? A análise técnica não é uma adivinhação, é um estudo, é tu teres uma estratégia, um comportamento e um conjunto de vários fatores que tu estudaste no passado e que funcionaram e que muito provavelmente vão continuar a funcionar no futuro. E para isso tu precisas ter uma estratégia clara que tenha esses fatores todos que te vão dizer quando é que tu vais entrar numa compra ou quando é que tu vais entrar numa venda. E é assim que tu vais aplicar todos estes conceitos com confirmações de entrada, com confirmações de entenderes para onde é que o preço está a dirigir e vais juntar todos estes conceitos de suportes e resistência, máximos e mínimos,
linhas de tendência, padrões de velas. O que é um padrão de vela? É certos padrões de 1, 2, 3 velas no máximo que te identificam que o preço vai subir ou vai descer, ok? Temos os padrões de velas mais conhecidos, que são o quê? Eu coloquei aqui alguns. Engulfing, Doji e Pin Bar. O que é uma engulfing? É basicamente uma vela que engole as velas anteriores. Então, isto aqui é uma bearish engulfing. Porquê bearish? Porque quando o mercado está a descer, disse que o mercado está bearish. Então, isto é uma bearish engulfing. Que engole, é uma vela de descida forte, que engole todas as velas anteriores. Então, o que é que isto me quer dizer? Que o preço está com muita força e muito momentum de descida. Ok? E aqui, o que é que nós temos aqui? Uma bullish engulfing. Bullish porquê? Porque o preço está a subir. Quando o preço está a subir, diz que o mercado está bullish. E esta é uma vela forte de subida que engole estas anteriores. Então diz que é uma bullish engulfing. Estas velas aqui, com pavios para cima, pavios para baixo, que estão indecisas e o preço está sem força, chamam-se de velas doji, em que o significado destas velas é que o preço está exausto e não sabe que direção há que há de tomar. Então há um conjunto de fatores que é o que vai definir a tua estratégia enquanto trader. É tu teres um plano de trading que vai te dizer o que é que tu precisas de esperar para tu entrares numa operação. Por exemplo, eu preciso de esperar que o preço chegue a uma zona de resistência forte, num time frame de 4 horas, dentro dessa zona faça-me um quebra de estrutura de uma tendência de subida para uma tendência de descida e me faça uma bearish engulfing a confirmar o momentum de descida. Isto pode ser um padrão que tu avaliaste e ser a tua estratégia que tu viste e testaste funcionou no passado e podes aplicá-la no futuro, ok? Então é assim que tu vais aplicar a análise técnica no gráfico. Claro que há muitos conceitos de análise técnica que eu não vou estar aqui a falar ao pormenor, porque isso já faz parte de um conteúdo mais avançado e isto é um curso básico para uma pessoa que não saiba nada ou quase nada do mercado de trading. Tudo isto deve ser combinado com uma gestão de risco e um plano de trading. Gestão de risco é exatamente aquilo que eu vou falar no próximo vídeo e aquilo que te vai manter vivo dentro deste mercado. Agora, os erros mais comuns a usar análise técnica. Usar muitos indicadores ao mesmo tempo, traçar suportes e resistências em todo o lado e mais algum onde eles nem existem, entrar sem qualquer tipo de confirmação dentro da zona que tu estás à espera ou onde está o preço naquele momento e ignorar a tendência e operar contra ela, que foi aquilo que eu te expliquei. Se o mercado está a descer, só deves entrar em vendas. Se o mercado está a subir, só deves entrar em compras. O que é esperar uma confirmação? É, segundo o teu plano de trading, segundo a tua estratégia, quando o preço chega a determinadas zonas de suporte ou de resistência que tu estás à espera, quando o preço chega às tuas zonas, tu vais ter de esperar uma confirmação para tu entrares. O que é uma confirmação? É o preço chegar dentro da tua zona e dar-te sinais, indicações, face à análise gráfica, que ele vai realmente no sentido que tu queres. E tens de esperar essas confirmações. Ok? Pronto, e basicamente é isto, aqui de uma forma muito simples e básica, a análise técnica. E agora vou-te falar no próximo vídeo o que é então o gerenciamento de risco.